Olá, estudante! Como você está? Tem tomado todos os cuidados para continuar se mantendo saudável? Como, por exemplo, usado máscara, passado álcool em gel nas mãos e evitado a aglomeração? Espero que sim! E em relação às atividades escolares, está conseguindo acompanhá-las, realizá-las? Tomara! Sou o professor Léo Machado e antes de começar a nossa aula de hoje, vou me autodescrever. Sou preto, de pele parda, olhos castanhos, cabelo preto, mais curtinho na lateral e arrepiado para cima. Uso uma barba no estilo cavanhaque. Estou utilizando uma camisa azul e calça jeans. Estou sentado em uma cadeira gamer. Atrás de mim, uma televisão compondo o cenário e do meu lado, um computador. Esse sou eu e vamos à aula de hoje. Vamos começar a nossa aula com uma contação muito legal. Espero que você goste. Se liga aí! Contação Dandara e Zumbi dos Palmares. Portal Multirio, Prefeitura do Rio de Janeiro. Texto Márcia Pimentel e Larissa Altoé. Quilombo dos Palmares. Legenda da foto. Recriação das moradias dos mocambos pelo Memorial Quilombo dos Palmares, instalado na Serra da Barriga. O conhecimento da cultura indígena foi fundamental à sobrevivência dos quilombolas. A palavra quilombo significa fortaleza em quimbundo, um dos idiomas de origem banto, até hoje falado em algumas localidades de Angola e Moçambique. Era a língua corrente de Palmares que começou a surgir em 1580, quando os escravos fugidos da capitania passaram a se refugiar na região e a se organizar em assentamentos chamados de mocambos. Sobreviviam da caça, da agricultura e das relações comerciais que estabeleciam com as populações circunvizinhas, com quem trocavam os produtos excedentes. Rei Gangazumba. No decorrer de quase um século, cerca de 10 mocambos foram fundados na Serra da Barriga, até que em 1670 eles se uniram sob a liderança de Gangazumba, o primeiro rei do Quilombo dos Palmares, um dos muitos quilombos da era colonial no Brasil, que servia como abrigo aos escravizados fugitivos. Gangazumba era filho da princesa Acaltune e irmão de Sabina, a mãe de Zumbi dos Palmares, sendo seu tio. Um dos motivos da aliança era resistir às expedições militares, cada vez mais numerosas, que tentavam exterminar a Fortaleza Negra em nome do poder colonial. Zumbi dos Palmares, legenda da imagem. O herói Zumbi dominava o latim, mas a língua falada em Palmares era o quibundo, de origem banto. Olhe sobre tela de Antônio Parreiras. Depois de ter perdido a mãe em um dos ataques, Zumbi, ainda menino, foi entregue a um padre e no cativeiro do religioso aprendeu a ler, a escrever e a falar latim. Com cerca de 15 anos, conseguiu escapar e retornar ao Quilombo, que continuava a sofrer baixas diante das ofensivas cada vez mais violentas dos portugueses. Em 1678, o então governador da capitania de Pernambuco, Pedro de Almeida, fez uma proposta de paz a Gangazumba. Os escravizados que se refugiavam nos mocambos deveriam ser devolvidos a seus proprietários. Já os que haviam nascido em Palmares teriam sua liberdade reconhecida pela coroa desde que se mudassem para o Vale do Cucaú, no norte de Alagoas. A cisão estava instaurada. Boa parte dos que se beneficiariam da liberdade achava razoável o tratado com o governo, pois terminaria com a sucessão de guerras e mortes. A outra parte, liderada por Zumbi, achava a proposta inaceitável, já que o fim do cativeiro deveria atingir todos os negros e não apenas alguns. A luta era contra a escravidão. Em meio à confusão, Gangazumba acabou envenenado e os que se transferiram para o Vale do Cucaú foram reescravizados
pelos portugueses, e foi então que Zumbi virou o segundo rei do Quilombo, e Dandara, sua esposa e mãe dos seus 3 filhos, virou rainha. Dandara dos Palmares. Dandara de Palmares é considerada heroína na luta pela liberdade no Brasil. Ela nasceu no Brasil e se estabeleceu no Quilombo dos Palmares, ainda na infância, e além de dominar técnicas de capoeira, participava ativamente na elaboração de estratégias de resistência do Quilombo. Dandara teve um papel importante na condução do Quilombo e na integração da sociedade de maneira harmônica. Para defender o Quilombo, liderou forças femininas e masculinas que atuavam em sua defesa contra os ataques portugueses. Pouco se sabe sobre Dandara, e parte dos historiadores ressaltam o fato de que não há documentos escritos referindo-se ao seu nome, mas, em contrapartida, há uma nova geração de historiadores que defendem a legitimidade da tradição oral na transmissão de conhecimentos por parte dos povos de origem africana, pois Dandara está presente nas narrativas populares que a colocam no centro da cena. Veementemente contrária à escravidão, Dandara nunca aceitou o acordo feito por Ganga com os colonos europeus, atuando como autora de resistência contra o regime escravocrata, e seu legado foi intencionalmente abalado por seus inimigos escravistas, sendo colocada à sombra de Zumbi. A escritora cearense Jari Arraes, que atualmente reside em São Paulo, pesquisou sobre ela para escrever seus 2 primeiros livros, Lendas de Dandara, de 2016, e Heroínas Negras Brasileiras, em 15 Cordéis, de 2020. Quando Jarid começou a pesquisar, disseram a ela que Dandara não existiu. Então a escritora pensou, se é lenda, temos que escrever essas lendas. Faz diferença na vida das crianças conhecerem Dandara. Em 2019, a Mangueira homenageou Dandara e outros protagonistas populares na luta pela liberdade com o samba enredo vitorioso Histórias para Ninar Gente Grande. Zumbi e Dandara, à frente dos Palmares, resistiram até 1694, quando o Quilombo foi destroçado pelas tropas do bandeirante Domingos Jorge Velho. Acredita-se que, depois de presa, Dandara suicidou-se, atirando-se de uma pedreira para não retornar à condição de escravizada. Atualmente é aclamada oficialmente como heroína da pátria, em decisão feita em 2019, através da Lei de número 13.816. Zumbi, por sua vez, mesmo tendo conseguido escapar, um ano depois, foi traído por um antigo companheiro e degolado no dia 20 de novembro, aos 40 anos de idade. Por ser considerado o símbolo da resistência contra a escravidão, a Lei Federal número 10.639, de 2003, transformou a data de sua morte no Dia da Consciência Negra. Você já conhecia essa contação? Gostou da história? Espero que sim! Em 2021, aqui no Brasil, a abolição da escravatura completa 133 anos. E nesses pouco mais de 100 anos de liberdade, frente às questões relacionadas ao racismo estrutural, nos faz pensar até que ponto está realmente extinta a escravidão. Nesse contexto, falar de Zumbi, que é considerado um dos grandes líderes da história do Brasil, um símbolo de resistência e luta contra a escravidão e prática da cultura africana no Brasil, é de suma importância. Igualmente importante é falar de Dandara, mulher negra e guerreira, pois além de abordar a temática da igualdade racial, também abordamos a equidade de gênero, mostrando assim a importância da mulher e o seu papel decisivo na sociedade. A importância de Zumbi dos Palmares é tão grande para o movimento negro que ele já recebeu diversas homenagens, como por exemplo, seu nome batiza uma faculdade, a Faculdade Zumbi dos Palmares, em São Paulo.
o Aeroporto Internacional de Maceió, Alagoas, inaugurado em 2005, também leva o seu nome. E o Monumento Zumbi dos Palmares, na região da Praça 11, no Rio de Janeiro. O Dia da Consciência Negra é 20 de novembro, que esse ano de 2021 cairá num sábado, e aprender sobre Zumbi e Dandara é continuar lutando contra a naturalização de situações que promovem a discriminação e fomentam o racismo estrutural. E para encerrar a aula, vamos ver trechos do cordel citados na aula de hoje e criados pela escritora Jahide Arraes. Zumbi foi casado com uma forte guerreira que tomou a dianteira pelo povo escravizado. Liderava os palmarinos ao lado de Zumbi. Entre espada e outras armas, escutava-se o zunir dos seus golpes tão certeiros que aplicava tão ligeiro para ferir ou confundir. Quanta coisa bacana vimos na aula de hoje, não é mesmo? Mas eu não poderia encerrá-la sem antes dar essa dica de leitura dessa autora incrível. Se liga aí! Jahide Arraes é uma escritora, cordelista e poeta brasileira nascida em 1991 e moradora de São Paulo, onde criou o Clube da Escrita para Mulheres, propiciando a valorização do gênero feminino e a equidade de gênero. Ela é autora dos livros As Lendas de Dandara, de 2016, Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, de 2020, ambos citados na aula de hoje, e também dos livros Um Buraco com Meu Nome, de 2018, um livro de poemas e críticas sociais, e Redemoinho em Dia Quente, de 2019, livro vencedor do prêmio APCA. Se liga, seja paciente e busque ter ações gentis com as pessoas. Vivemos tempos difíceis em meio a essa pandemia e muita gente está emocionalmente doente. Nesse contexto, tuas ações de gentileza podem fazer parte da cura do coletivo. E assim, vamos chegando ao final da aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Foi muito bom estar com você. Continue estudando e se protegendo. E não deixe de acessar a sala de leitura e o Rio Educopédia no aplicativo Rio Educa em Casa. Te aguardo na próxima aula. Um grande abraço. Fui!